Você já viu um disco voador? Como é seu nome todo? Claudair Corvo. Por que você está aqui? Qual é a sua experiência, ou qual é a sua competência nisso? Desde 1966, eu me preocupo em conhecer detalhes sobre o fenômeno ufológico, sobre os discos voadores. Você já viu um disco? Dia 31 de dezembro de 1981, que praticamente marcou uma onda ufológica no Brasil, eu estava em Porto Ferreira, praticamente no fim do dia, quando de repente algo luminoso me chamou a atenção no céu. Eu, olhando para o céu, verifiquei aquele ponto luminoso caminhando rapidamente entre as nuvens, sendo que aquele brilho era decorrente do reflexo da luz do sol, que estava próximo à linha do horizonte. Quando aquela luz, a luz do sol, era coberta pelas nuvens, o objeto se tornava numa cor escura, um cinza escuro. E em questão de 1 minuto e meio ele se perdeu no fim da linha do horizonte e eu pude traçar algumas medidas, dimensões em relação àquele objeto. Deveria ter aproximadamente 70 metros de comprimento. É o tipo que nós chamamos tipo cigarro ou tipo charuto, ou uma pequena nave-mãe. Cilíndrico com as pontas afuniladas. Ele deveria estar em torno de 3.000, 3.500 km por hora. Que em questão de 1 minuto e meio aqui de cima até a linha do horizonte ele percorreu e desapareceu. Desapareceu na própria linha do horizonte. Então me dá agora o exemplo de alguma coisa que você acha concreta, aquilo que depois de estudos de laboratório, estudos de evidências todas, você possa dizer, olha, isso aqui é uma foto autêntica e isso aqui ocorreu. Me dá, por exemplo, aquela foto que tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS, é de alguma coisa, da CIA, com um hominho que não é, que é esse homem que vocês estão vendo aí, que não é um anão, e fala dessa foto para mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, no caso específico desse caso, ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado leva a concluir que realmente caiu ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 48 ocorreu um outro caso, 47 caso Roswell, em 48 caso Socorro, o caso Laredo, e em 50 o caso Socorro, todos eles no sul dos Estados Unidos, no estado de Novo México. Em 1950, essa fotografia específica, com os dois provavelmente agentes da CIA, se o ano ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro, 1950, no sul dos Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia, provavelmente, dos arquivos. Porque esse serzinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos 2 ou 3 dias vivo, porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, 2 ou 3 dias, segundo alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante, que na 1981, um coronel da USAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aérea do White Paris, o famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O que é? O Hangar 18 seria um pavilhão. Onde levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos dos destroços do disco. Uma coisa interessante é que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá têm uma lei de livre informação, eles podem requerer documentos do governo, o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos. E no meio desses documentos todos, tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas, realmente, não só dos seres, mas a prova do disco em si, do objeto físico, material, um caso muito conhecido aqui no Brasil, da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1957 em Ubatuba. Um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu, sem nenhuma razão aparente.
diversos fragmentos caíram ao solo, alguns na praia, outros na água. Pescadores no local recolheram esses fragmentos. Na época entregaram para o Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede, consequentemente, mandou para o Rio de Janeiro, para um grande pesquisador que hoje já faleceu, Dr. Olavo Fontes, e ele, em posse desses pequenos materiais, fragmentos metálicos, mandou fazer uma análise química no Brasil e nos Estados Unidos também. Se constatou que aquilo era um tipo de magnésio, mas um caso muito curioso que para nós é uma prova que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza, não sendo possível para os laboratórios da época, inclusive hoje se torna muito difícil, conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquele material. Sem nenhuma liga. Sem nenhuma liga, completamente puro. Isso, consequentemente, é quase que uma prova, eu diria para nós, pescadores, é uma prova realmente de um objeto estranho, ou pelo menos de uma qualidade desse metal que não era possível ser feito pelos nossos cientistas. Qual é o caso mais curioso que você já constatou dos seus arquivos? De repente, os céus brasileiros ficaram totalmente envoltos por pelo menos 20 objetos, saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo. Oficialmente, pelo menos por 3 horas, que foi dito pelo próprio ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, e pelas testemunhas todas que viram os objetos. E todo o levantamento que nós fizemos, o evento ocorreu pelo menos 8 horas. Depois do dia 19, houve mais uma sequência de aparições de objetos, que foram filmados no dia 21, no dia 22, no dia 23, mostram esses tapes contendo a filmagem no Rio de Janeiro, lá no norte do Paraná, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e no alto do prédio do Banespa, que foi o filme feito pela Mixon. Eles estavam filmando um comercial para Eletropaulo, no alto do prédio do Banespa, quando de repente vira a bolinha no céu. O cameraman, o Branca, profissional, ele calmamente posicionou no objeto, chamou no zoom, mostrando o detalhe do objeto, fazendo um giro ao redor do seu eixo. Toda a pesquisa que nós realizamos durante 4 meses, em específico nesse filme, resulta como sendo um objeto de aproximadamente 8 metros de diâmetro, que está distante a 8 quilômetros do local ou 7 quilômetros do local. Posteriormente conseguimos a confirmação de que foi detectado por radar e estava distante de Congonhas até o objeto em torno de 10 a 12 quilômetros. Isso, a confirmação por radares, que foi uma informação inclusive pelo ministro da Aeronáutica envolvendo esses objetos todos, foi oficial. E mais uma outra testemunha que visualizou esse objeto em outro ângulo, fora toda a equipe que estava filmando. Tudo isso permitiu levantar esses dados. Para nós é um documento importantíssimo de um objeto de origem estranha, não identificado, que não tem a forma de disco voador, tem uma forma de esfera. Então agora eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem. Você vai me explicar um por um o que você acha que seja e o que você acha que não seja. Tudo bem? Tudo bem. Os computadores permitem, na fotografia, fazer uma imagem fora de foco, colocar essa imagem em foco, realçando os detalhes daquilo que foi fotografado. Através da análise de computadores, se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros, enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos, como essa foto que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica, causando um objeto de forma ovalizada. Também foi possível determinar imagens feitas com raio laser, como mostra essa fotografia. Também foi detectado figuras pintadas em vidro, como mostra essa fotografia, no caso proposital, mostrando a pessoa segurando o vidro. Ela desenha um objeto qualquer num vidro transparente e fotografa isso contra um fundo conhecido. Através dos analisadores de imagem foi possível detectar fraudes dessa natureza. Em 1958, no Espírito Santo, próximo à Ilha da Trindade, Almírio Baraúna realizou uma sequência fotográfica de 4 fotografias. Esta é uma das fotos que foram analisadas por computador e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro e relativamente bem longe da máquina fotográfica. Esse documento fotográfico é muito importante
porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha e, posteriormente, foi liberado com aval do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Essa foto foi feita por Júlio Trazi em 76, próximo ao aeroporto de Congonhas, que mostra uma nave entre as nuvens, tipicamente que nós chamamos de nave-mãe, e tem aproximadamente 300 metros de comprimento. Esta foto também é considerada uma prova da existência dos discos voadores, porque perante várias testemunhas, um objeto de grandes dimensões parou no ar, soltou uma enorme fumaça que lentamente foi envolvendo o objeto e, após alguns segundos, essa nuvem se desfez e o objeto não estava mais lá. Simplesmente ele desapareceu frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local. Esta foto também foi analisada por computador, realizada em 67 no Canadá, uma sequência de 2 fotografias, um objeto que está aproximadamente 2 quilômetros distante da máquina fotográfica e tem 23 metros de diâmetro. Tem a forma típica discoide e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises. Nesta foto, um documento muito importante mostra um close de um objeto noturno projetando 4 cones de luz sólida na sua parte inferior. Esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia em função de não ter nenhuma explicação em relação àquilo que nós conhecemos, porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos, flutuar pessoas e flutuar os próprios seres que pilotam os discos voadores. Um detalhe também muito importante, o disco voador está lá dentro. O que nós vemos na fotografia é apenas o campo ionizante, que protege o disco no seu interior. Em 1952, no Porto Maldonado, no Peru, foi realizada essa foto que mostra um objeto tipicamente de forma charuto, soltando um tipo de gás na sua parte traseira. É muito difícil observar objetos soltando fumaça dessa natureza. Devido a esse evento, essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial. Em 1970, essa foto foi realizada em New Jersey, nos Estados Unidos, mostrando também tipicamente a forma discoide. Esta foto foi realizada em 1957 em território americano e mostra também um objeto de forma discoide. Um detalhe muito importante, esse objeto estava próximo a uma base aérea da Força Aérea Norte-Americana. Esta foto foi realizada aqui em São Paulo, na rodovia Castelo Branco, feita por Marcos e Ivana em 1980. Também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça. Esta foto também foi analisada por computador e mostra um objeto a 3 km de distância e 27 metros de diâmetro, também tipicamente discoide. Essa foto também é um documento muito importante, foi analisado por computador, dado como autêntico, mostra um objeto em forma de pera invertida com 4 tentáculos. Esta foto foi realizada em 74 no Havaí e foi praticamente pego de surpresa. O objeto estava passando lá atrás quando o fotógrafo bateu a fotografia das Havaianas. Posteriormente, analisando o filme, se constatou um objeto também de grandes dimensões e a grandes distâncias da máquina. Esta foto foi feita na Suécia, no local denominado Lake Vartin, e mostra um objeto de 15 metros de diâmetro e 1,5 km de distância da máquina fotográfica. Esta foto foi realizada na cidade de Paraty e mostra um objeto também em altíssima velocidade. Esta foto foi realizada na Espanha no ano de 66 e mostra um objeto que passou também em altíssima velocidade, onde que o autor da foto conseguiu pegar este flagrante. Essa foto foi feita em 1950 nos Estados Unidos e também foi analisada por computador e foi dado como um objeto autêntico de grandes dimensões. Foram feitas 2 fotografias. Foram as fotos que mais sofreram análise de toda espécie e natureza e até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude. É considerado um documento autêntico perante a ufologia mundial. Esta
Esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias feita na Áustria em 71 por Rudi Nagra e também foi analisada por computador e dada como autêntica. Um objeto de 14 metros de diâmetro e relativamente distante da máquina fotográfica. Ele está refletindo do seu lado direito a luz solar.